Renato, boa tarde. Boa tarde, professor. Tudo bem? Graças a Deus. Ah, que bom. Bom estar aqui de volta. Bom, eu tenho um carinho muito grande pelo Renato. Nosso relacionamento é da nossa época de solteiros ainda, quando nós nos conhecemos em Presidente Alves. E durante a vida toda eu precisei do Renato algumas vezes, ele de mim. A gente sempre teve um relacionamento de primeira linha, de primeira ordem, pequenas desavenças, mas acho que sempre é uma coisa extremamente produtiva. E eu fico muito feliz de ver que o Renato está numa fase produtiva outra vez, porque muita coisa boa em Bauru veio pela mão do Renato, pelo trabalho do Renato, pela sua capacidade jornalística, de publicitário e etc. E hoje o Renato tem os blogs na internet e alguns de uma leitura muito grande, a TV Prevê acompanha isso. Eu gostaria inicialmente, Renato, que você falasse do trabalho seu na internet, dos blogs, que são características dos três, que tipo de trabalho você faz em cada um. Bom, na verdade é o seguinte, eu setorizo a comunicação do meu trabalho na internet. Eu tenho um site que é o Portal de Bauru, é o que tem mais rico conteúdo sobre Bauru, que é o www.vivendobauru.com.br. Vale a pena visitar. Ali a gente divulga a cidade para quem quer morar em Bauru, investir em Bauru, enfim. Eu, na área da política, eu tenho dois blogs. Um é Bauru na Política, que eu falo de Bauru e não divulgo para o mundo. Quer dizer, roupa suja se lava em casa. Eu jogo aqui para quem discute a política em Bauru. Eu tenho um blog nacional, esse é bastante consistente, eu recebo artigos de todos os políticos de peso do Brasil, que é o blogdocenes.com. Aí eu expando bastante o tema da política nacional, né? E tem alguns sites, como Televisões, que é um canal de televisão, tem um do Agronegócio, que é o Expone Mais, e o meu particular, que é Renato Cardoso, que fala de tecnologia, de comunicação pela internet, mídias sociais, infografia, e assim vai. Mas no que diz respeito à política, né, que eu acho que é o assunto do momento, mesmo porque vamos ter eleição, eu falo da política bauruense no Bauru, na política.com. E eu criei uma comunidade no Facebook, que é Política em Bauru. Então todos os políticos estão ingressando nesse grupo, que é bem democrático, é apartidário, cada um expõe lá seu ponto de vista, com muito respeito. Eu sou moderador. Quando eu percebo que alguém avança o sinal, eu entro e já chegou uma ocasião de eu deletar alguém, para que tenhamos aí uma discussão séria e madura, né, sobre as questões políticas e administrativas de Bauru. Então é isso aí, eu escrevo bastante, escrevo para outros blogs, eu tenho uma bela relação com os blogueiros políticos, né? Diariamente leio todos os blogs consistentes, como o blog de Noblar, Josias de Souza, Luiz Cláudio Cunha, Cláudio Humberto, Lúcia Hipólito, muito a CBN, o portal da Globo.com, porque eu entendo o seguinte, para você compreender a movimentação política local, você tem que saber o que está acontecendo em Brasília, o que está acontecendo em São Paulo, porque tudo tem uma amarração. Às vezes a pessoa pensa, aqui vai dar tal composição, mas lá em cima está uma outra coisa completamente diferente. E quanto mais você se informa a respeito da política nacional, você tem mais facilidade para compreender a movimentação da política local. Né? É por aí. Qual o blog seu mais visitado, Renato? Eu tenho um site que é o Zé Castel. Zé Castel foi criado, eu tinha 40 anos de idade, no Diário de Bauru. Era uma coluna social, hoje é uma coluna cultural. E a gente bolou alguma coisa que deu certo, que é trazer articulistas do Brasil todo. Então eu ponho Gigi Acioli de Maceió, Aline Weiser de Gramado, eu ponho a Baby Garru, nossa conterrânea, diariamente. Eu escrevo diariamente um artigo mais de cultura, de arte, nada a ver com política, né? E entro na minha praia, que eu gosto muito, que é música, usando os recursos de hoje, que são o YouTube, o Vimeo, enfim. O Zé Castel, a semana passada, chegou a 10 mil acessos num dia. Que beleza. Foi uma coisa assim, e tive uma felicidade, por uma infelicidade, o dia que faleceu o Whitney Houston,
eu estava no site TMZ, que é o site de fofoca artística dos Estados Unidos. Eu todo dia entro lá para saber o que está acontecendo lá na Calçada da Fama. E há 2 minutos o TMZ anunciou a morte da Whitney Houston. Ato contínuo, publiquei no Zé Castel. E eu jogo muito com as mídias sociais, com Twitter e Facebook. E tem algumas estratégias para isso. Joguei no Face, morre Whitney Houston, com hashtag, aí eu monitoro, começou a bombar de visitas, sabe? Então eu não trabalho na internet assim aleatoriamente, eu trabalho tudo com dados estatísticos, eu vejo o melhor horário para postar, melhor horário para twittar, então tudo isso tem uma certa técnica, né? E o Zé Castel é o meu site, é onde eu fico muito à vontade, escrevo tudo que eu gosto, e ele está muito visitado. Quantas horas por dia você fica nesse trabalho também? Olha, hoje eu faço isso o dia inteiro. Né? Apenas eu estou disciplinado, né? Eu fico com o computador, quando eu percebo assim, eu vou dar uma nadada, tenho uma piscina em casa, dou minha caminhada, jogo meu tênis, mas às vezes 2, 3 horas da manhã me dá um estalo, eu levanto e vou escrever um artigo, né? Ontem eu escrevi um artigo sobre a Eliana Tranchese, né? Fui dizer o que eu sinto. Me dou o direito de dizer o que eu sinto, né? Abordei aspecto do ícone que ela foi na moda e tal, e fiz uma comparação dela com os nossos políticos, quer dizer, enfim. Foi um artigo muito interessante, e muita gente comentou e tal, eu gosto muito, eu me realizo muito, né? Porque dessa forma eu me forço a ler muito. Financeiramente, tem algum resultado positivo? A internet está começando a ser compreendida, porque os anunciantes não sabem se portar na internet. Esse é um pecado. Mas toda a receita disso teria que vir só de anunciantes. Eu faço o marketing da minha equipe, né? Então eu faço muito site por aí. Cheguei a fazer o site de uma brasileira de muito sucesso, Marjorie Andrade, que foi a Gisele Bündchen na década de 90. O site eu fiz em 3 idiomas, né? Tem uma equipe, eu tenho um parceiro, Maurício Eiras, que é um talento, o homem é um fenômeno, ele que mais cuida dessa parte de design, tecnologia e tal. Mas agora a gente está começando a oferir receita assim por conta de mídia. Mas mídia pela internet é um assunto que o anunciante não sabe como se portar, o que é uma pena, porque quem está se posicionando está ganhando mercado. Por exemplo, eu tenho uma loja do Magazine Luiza. Você vai falar, como? Eu tenho uma loja virtual. Eu acho a Luiz Helena assim, um fenômeno de comunicação. Se você quiser ter uma loja, você entra, você monta a sua loja virtual, você hospeda ou no Facebook ou no Twitter, você divulga, você elenca ali os produtos, o que for vendido por ali, ela te paga 3%. Os meus anunciantes dos meus blogs são do Google, do Blogger. Eles que administram minha parte comercial, me passam um relatório por mês e depositam na minha conta. Então não tem essa coisa de eu ter um neguinho com uma pasta embaixo do braço, batendo palma, você quer anunciar, por conta das empresas não saberem como se portar na internet. É essa a questão. Mas esse ano é o ano de definição. Ou entra e aprende a fazer e tem uma boa assessoria, ou perde mercado. Não tem alternativa. Renato, esse ano não dá para fugir da discussão da sucessão aí, na prefeitura de Bauru. Qual é a visão que o Renato Cardoso está tendo de tudo que aconteceu até agora em termos de prefeitura, de quem já se posicionou para ser candidato? Como é que você está enxergando que vai ser essa disputa? O papo por aí é que o Rodrigo leva de lavada, leva fácil. Embora a gente note que começa a aparecer bastante crítica por Rodrigo agora, o que não poderia ser diferente, né? Ano de eleição. Você, como é que você está vendo? O Rodrigo dá de lavada, não é bem assim? A escolha do vice é importante para isso? Como é que o Renato vê isso? Olha, eu concordo plenamente que o Rodrigo ele tem um índice de aceitação altíssimo. E não podia ser diferente. Para responder isso, eu estudei o orçamento do município desse ano. Esse ano o Rodrigo está executando obras acima da terra, obras que aparecem, obras que dão voto. Agora há pouco Samuel dava notícia do viaduto Mauá, viaduto inacabado, 1000 quadras pavimentadas, 1000 e tantas recuperadas, a panela de pressão aí sendo base da pré-copa, enfim. Ele está encantando
todos os bairros e todos os cantos da cidade. Passou asfalto na sua rua, você multiplica pelo número de casas e número de votos. Isso não tem a dúvida. E como a gente escreve sobre isso, eu recebo muito e-mail, muito telefonema, eu consigo ter esse pulse, né? Eu acho que o Rodrigo hoje tem um índice de aceitação talvez maior do que o Lula tinha quando deixou o governo, mais de 80%. Tanto é verdade que todos os pré-candidatos querem ser vice do Rodrigo, por uma razão simples. Isso é avaliação minha, e eu lancei isso aí, eu não acho diferente, e acho ótimo para Bauru que o Rodrigo saia em 2016 para deputado federal. Então ele ficaria 2 anos prefeito, 2016 candidato a deputado federal, aí é que é a conta. E quem é o vice? Ele terá que pôr na chapa, né, como companheiro na condição de vice, alguém com perfil gerencial, administrativo, alguém que ele possa dizer, eu deixo a cidade em boas mãos. E ele vai lá partir para o projeto político dele. O Rodrigo tem 34 anos, o Rodrigo é um jovem que criou uma cultura política nova, em Bauru e na região. Ele não viu Adhemar de Barro fazer discurso, né, Ulisses Guimarães, aquela coisa, meus senhores, não, o Rodrigo fala baixinho, fala o que deve, fala pouco, trabalha muito, dorme 3 horas por dia, corre na Getúlio 3 horas da manhã e está acompanhando todas as obras. O Rodrigo, eu digo sempre, eu conversei com o Rodrigo 3 vezes na vida, viu, professor? As pessoas às vezes confundem, eu não tenho amizade, eu tenho muita admiração por ele. Eu tenho muita admiração como bauruense, como alguém que gosta da cidade. Eu acho que o Rodrigo caiu aqui na política bauruense no momento que, acho que lá em cima alguém falou, está na hora de acudir Bauru, né? Depois da fase que nós passamos. Então o Rodrigo, com pouca idade, com aquela coragem do jovem, ele partiu para executar obras, e tem a sorte a favor dele. O Tuga tirou a cidade do Cadim, deixou dinheiro em caixa. O orçamento anual de Bauru, que era de 350, 400 milhões, foi para 650, 700 milhões de reais. Quer dizer, está com dinheiro em caixa, está com obras. As obras que o Rodrigo tem para esse ano são fantásticas. Ele construiu 2 UPAs o ano passado, termina mais 2 esse ano. Ele praticamente resolve o problema da saúde. Ele resolveu o problema da educação, dotando todas as escolas, secretaria tudo com rede elétrica, rede novel, computadores de última geração, software pedagógico, enfim. Ele faz como é próprio dos jovens de hoje. O mundo é dos jovens. A gente tem que admitir, professor, o senhor que trabalha com os jovens, o jovem é ágil, ele tem notebook, o Rodrigo está numa reunião, numa palestra, se o assunto interessa, ele está no tablet dele já programando a agenda a seguir. Então a velocidade, a produtividade de tempo do Rodrigo é muito acentuada. E todos os candidatos querem estar com a sua fotografia ao lado do Rodrigo. Eu acho que isso até do PSDB até o PT da Estela. Tanto é verdade que o Geraldo Alckmin insinuou... Então você acha que ele é imbatível? Ele é imbatível. A pergunta é, ele vai para o primeiro ou segundo turno? Então, em razão disso, eu acho que a concorrência sairá com 3 ou 4 chapas para tentar polarizar. Quem sai na tua hora? Eu penso que sai o Gazeta do PV com a Chiara do DEM, opinião minha. E a Chiara como vice? Como vice. E leva o PPS consigo. Algumas manifestações me levam a concluir por isso. Eu acho que o PSDB não sai com o Ecler, a par dele ser uma pessoa da melhor qualidade, as informações que eu tenho dele. Ele é mesmo. Uma pessoa assim admirável, gostaria muito de conhecê-lo, mas eu acredito que o plano do Pedro Tobias, ele vai na direção, me perdoe a avaliação minha, hein? Na direção de Carlos Braga com o PP, com o Carlos Ottaviani de vice. Nada me tira isso da cabeça. Então nós temos 2 quadros, Gazeta, Carlos Ottaviani. Quem é que vai de vice, o Ottaviani? Eu acho. Só se o Ottaviani for louco de ser vice do Carlos Braga. Que é isso? O Ottaviani quer ocupar espaço político em Bauru. O Carlos Braga não tem a projeção política do Ottaviani nunca. Aí entra a composição tucana, né? Mas de qualquer forma, ali eu vejo uma composição. Não é à toa que o Paulo Maluf está chamando o Geraldo Alckmin de governador com G maiúsculo, né? Então tá de beijos e abraços. E por lado do Rodrigo, aí é que tá. Ou ele fica com a Estela numa composição, ou ele fica em chapa pura. Ele esteve com o Michel Temer a semana passada com o Renato Purini. Esse assunto rendeu muito na cidade. Eu recebi muitos telefonemas. Enquanto foi em Brasília, não foi em São Paulo.
Se ele sair de chapa pura, o PT sai com uma chapa, com Roque, Estela, e vai sair dando tiro para tudo quanto é lado. E eu vejo um PSB aí meio arredio, né, talvez com chapa pura, se coligando com algum partido da esquerda. O cenário da próxima eleição é mais ou menos isso, pode mudar para cá ou para lá, mas nós vamos ter de 4 a 5 candidatos a prefeito, por uma razão simples. Se não for por aí, o Rodrigo ganha no primeiro turno. Então tem que somar todo mundo para tentar levar a corrida para o segundo turno. Eu acho que ganhar no primeiro turno é difícil. Eu vejo também o Rodrigo, na minha ótica, deve se eleger. Mas ganhar no primeiro turno é difícil. Agora, eu acho que o PSDB, a melhor composição do PSDB, realmente é... Mas como é que vai fazer isso? Não vai fazer, porque o PP no estado de São Paulo, isso que eu acho que é impossível, que você está falando do Carlão, do prefeito de Agudos. O PP no estado de São Paulo é oposição ao Alckmin. Não, tá... Não, é sim. A política é a arte. O Maluf é oposição ao Alckmin. Não, tá de beijos e abraços. O Maluf é beijo e abraço a todo mundo, mas hoje ele é Dilma e até, entendeu? Mas pode ser. Na última o PP esteve com o PSDB. Na última, sim. E não mudou o quadro, né? O PP, vários partidos estiveram juntos, né? E essa questão agora... Mas amanhã, sabe quem eu vou entrevistar amanhã? É o Carlão e o presidente da Câmara. Eles vão dizer que eu estou louco, mas aperta porque nesse mato tem coelho. Eu gosto muito dos dois, viu? E o Sakai aprendi a conhecer. Agora o Carlão é uma pessoa que eu tenho certeza que 25%... Eu respondo isso, 30% do eleitorado de Bauru ele tem. O Carlos Braga não tem 10%. Carlos Braga se elegeu em cima da grana do sogro dele e foi isso, tem projeção política nenhuma. E foi um deputado medíocre também, viu? Pode ser Eclair com o Carlos Ottaviani, não sei. Eu acho que o PSDB, hoje em Bauru, ele está igual ao PSDB de São Paulo até a semana passada, com o Serra indeciso. Quais são as forças possíveis, né, do PSDB? Caio Cobe, não acredito que saia. Marcelo Borges, não deve sair, porque ele não tem cacife eleitoral para prefeito. Coronel Eclair. Carlos Braga. Por que o Carlos Braga saiu do PP e foi para o PSDB? Então você começa a tentar entender algumas coisas, sabe? Bom, enfim, são suposições, eu não tenho informações consistentes, não é hora de falar sobre isso, mas eu imagino que a corrida eleitoral corra por aí, não é? Ó, o primo Mangialardo manda uma pergunta para você aqui, ó. Ele aperta o primo, hein? O primo vai ser candidato a vereador. Ele tá bem, hein? Vários estão voltando. Eu gostaria de ver o primo, o Toninho Garmes, esse pessoal foram grandes vereadores. Sem dúvida, né? Sem dúvida. Torço muito. Boa tarde, amigos. Gostaria da opinião do antenadíssimo Renato Cardoso sobre a dificuldade que alguns opositores do município têm colocado para aprovar o plano de atração de investimentos. Bauru merece ficar atrás de outros municípios por não possuir uma lei moderna para atrair empresas e empregos? Primo, meu amigo, boa tarde, uma boa noite, um abraço. Bauru tem que entender o seguinte: Bauru é um dos menores municípios, né, geograficamente falando, do estado de São Paulo. A zona urbana de Bauru está absolutamente ocupada. Aí projetos para ampliar a zona urbana. Não tem como, não há local mais para você dedicar para a instalação de empresas, especialmente do setor industrial. Está aí para ser aprovado aí um projeto para se descobrir novas áreas para isso. Então, em primeiro lugar, tem que entender a vocação de Bauru. A vocação clara de Bauru é de comércio e vocação científica, por conta da USP, por conta do Centrinho, por conta do Lauro de Souza Lima, do Brandemark, assim vai. Agora, a pergunta que você faz é bom para Bauru Indústria, em sendo Bauru um município com uma região, com uma área geográfica pequena, ela está toda tomada. Então há projeto aí de se expandir a área urbana aí para além da Bauru e Ipauçu, e há projetos consistentes nesse sentido, porque o que está acontecendo hoje, as empresas procuram por Bauru por questão de logística, por questão de posição geográfica no estado, e essas empresas acabam indo para Pederneiras, Agudos e Piratininga. E a hora que o aeroporto
De fato, foi o segundo aeroporto que mais transportou carga no ano passado do interior do estado. A hora que eles for dotado de todos os equipamentos, de estrutura, enfim, mais empresas terão intenção de vir para cá. Então é uma questão técnica que precisa ser analisada, e não é política não, é técnica. Tem a lei do cerrado que impede muito. A lei do cerrado, Bauru tem uma área de cerrado muito grande, e é uma discussão muito ampla nesse sentido, e a falta de áreas para você montar mini distritos, ou mesmo o Distrito Industrial 4. É incrível, mas você não consegue imaginar onde possa ser o Distrito Industrial 4 em Bauru, que tem uma estação aduaneira, que tem um aeroporto, tem aqui a hidrovia, tem as ferrovias todas convergindo para o Bauru. Então tem tudo para Bauru e precisa. Quer dizer, aí é um problema do prefeito, do Paulo Ferrari de Desenvolvimento Econômico, de achar, tem que se virar. Tem que achar, tem o Conselho Municipal que cuida disso, que tem que descobrir. Tem que estudar, na verdade tem que conhecer a cidade, tem que olhar para o mapa de Bauru e descobrir esse local. Aí se vai expandir a área urbana para cá ou para lá, senão tem que se contentar. Vai para Piratininga, terá um distrito industrial. Pederneiras é que está sendo mais beneficiada. Eu tenho um grande empresário do setor que é o mais procurado por empresa e já diz, aqui não tem, vai para Pederneiras. E a prefeita Ivana morre de alegria, né? O Artêmio Caetano. Boa tarde, professor Duda e Renato, nosso grande campeão Artêmio Caetano. Queria a opinião do Renato, se ele desejar apenas conceituando com boa, média ou fraca, sobre as secretarias e departamentos da atual administração. Aí ele quer que você fale da secretaria, sobre o departamento é jogo duro, pode falar do DAI. É para você apenas conceituar, médio ou fraco, secretarias. Tá, eu acho que responsabilidade do Artêmio. Com todo respeito às pessoas, né? Mas eu acho, por exemplo, vamos começar pelo menor orçamento, que é desenvolvimento econômico. Paulo Ferrari está fazendo o possível. Eu diria, mas sintetiza, médio, tudo bem. Aí. Médio, obras, Areco, eu diria médio, por uma razão simples. 99% das obras são terceirizadas, são contratadas. Ele não está conduzindo o peão na obra. Saúde, Fernando Monte, boa. Com todas as contestações que possam ter, Fernando Monte é o que vai sair dessa administração consagrado, porque ele só não resolve 100% o problema da saúde por conta do problema do hospital de base. Que o pronto-socorro faz elo com o hospital de base. Se você não tem onde internar, você não resolve o problema da saúde. Mas ele vai concluir as UPAs e entra a mão do irmão dele, que conseguiu emenda parlamentar para a construção aí do viaduto, que na verdade, indiretamente, veio para a saúde. Vera Casério, tem que mostrar seu futebol agora, porque agora a pasta dela está estruturada e depende pedagogicamente apenas dela. E a Vera pegou uma secretaria que sempre funcionou bem em Bauru, né? Sempre funcionou bem, mas não tinha infraestrutura. Agora tem. Eu tenho informação firme. Eu ouvi de vereador aqui uma acusaçãozinha por baixo do pano para a Vera, aí, no ar eles não fizeram, de que como ela é funcionária da Anhanguera, todos os projetos da prefeitura vão para Anhanguera. E tinha vereador examinando isso. Eu fiquei até triste, porque eu tenho um respeito pela Vera muito grande. E não fui ver se isso é verdade, mas isso foi dito por vereadores, depois eu conversei com pessoa e falei, é verdade, a prefeitura só tem projeto com a Anhanguera, entendeu? Ela tinha que vir aqui para explicar. Claro. Mas ela tem tudo para fazer um belo trabalho nesse ano, enfim, mas médio. Não disse a que veio ainda. O que mais? Na pasta... Vamos falar o DAI, vai. O DAI é um problema seríssimo. E vou me dar tiro de todos os lados. Mas eu sou de Piratininga, eu nunca vi ninguém falar mal consistentemente da Sabesp, nem em agudos. Agora, eu disse ontem, eu prefiro ser traído lá em São Paulo do que ser traído aqui por má gestão. Você paga caro ou barato a água e esgoto. Você paga caro para burro, porque o serviço é péssimo. Se você pagar um pouco mais e tiver em troca, no caso é taxa, né, o DAI, uma recíproca interessante, eu pago. Uma dúvida que eu pago, mesmo porque os pobres de 30 vão pagar R$33. Mas o DAI precisa de uma revolução. O que mais? A Indurb, o Nico Mondelli. Todo mundo elogia muito o Nico. Eu gosto muito particularmente do Nico, ele vai ser candidato a vereador. Mas eu acho um horror aquela estação rodoviária.
Lá é a sede da Endurba, quer dizer, eu respeito muito os passageiros de ônibus. Eu de vez em quando vou buscar alguém na rodoviária, eu passo frio, Mas poeira. Modificar é difícil também. Né? Tem que reformar. Aquilo, quer dizer, já trabalhamos tanto para o aeroporto, agora trabalhar. Mas sob o ponto de vista viário, ele pôs técnicos interessantes. Eu diria que é médio também. E a SEBS? A SEBS, eu gosto muito da Darlene. Eu acho a Darlene, para mim, eu dou nota 10 para a Darlene. Ela é autêntica, ela é aguerrida, ela é do ramo, ela trabalha com paixão, ela defende os que precisam com verdade. Para mim é top. Uma coisa nós concordamos, eu também acho que os dois melhores secretários do Rodrigo é a Darlene e o Monte, Fernando Monte. Eu fico muito contente, professor. Eu concordo. Mas gosto do Areco também, do nota 9 para o Areco. Mas eu falo assim, ó. Porque o Fernando Monte, ele contou aqui desde o primeiro dia. Enquanto não sair todas essas UPAs, não vai resolver o problema. E agora depois criou o problema do hospital de base, né? Quem tem que resolver o problema do hospital de base? O hospital de base é do governo do estado. Se a gente olhar para a história, era Santa Casa, o governo do estado assumiu, de lá para cá a responsabilidade é causa e efeito do governo do estado. E vai assumir, sabe quando vai assumir? Perto da eleição. São 140 milhões de reais de passivo, mais o previdenciário. Se não resolver, o PSDB tende a ficar um partido nanico em Bauru. Não adianta fazer mais nada. O que o PSDB fez e vai fazer nos últimos anos? Nações Norte, agora saíram aí José Vicente Aero, mais 2 ou 3 avenidas, fez um bom trabalho, assumiu a maternidade de Santa Isabel, bárbaro, em junho ela assume de vez pela FAMESP, mas se não assumir o hospital de base, cada vez que falar de saúde, vai falar Pedro Tobias, Geraldo Alckmin, Pedro Tobias, Geraldo Alckmin. Então é uma questão política, dar um tiro no pé. Eu acho que o PSDB, eu penso assim, fez muito por Bauru e região, muito. E tem que tomar cuidado para não deixar o hospital de base ser o calcanhar de Aquiles. Calcanhar de Aquiles. Né? Eu sei que é um problema dificílimo de resolver, mas o Alckmin e o Pedro Tobias, Bauru deve muito para os dois. E eles têm que se virar e resolver isso aí. Porque o hospital não é de Bauru, ele é regional. O grande problema é que vem gente da região toda para cá. Eu elenquei os deputados federais que estão aqui sentados aqui, toda a eleição, né? O Madeira, Duarte Nogueira, Edson Aparecido, Emanuel, Semeghini, Silvio França. Eles não apresentaram nenhuma emenda para Bauru, os deputados federais do PSDB. Então é uma questão para pensar também. A gente tem que cobrar deles, né? A Franciele Valéria de Lençóis Paulista, não sei se você tem condição de falar sobre a política de Lençóis. Eu quero saber o que o publicitário acha sobre a política de Lençóis Paulista, visto que o PSDB local está aparentemente rachado e o candidato Tipó aguardando o resultado desse racho tucano. Eu não tenho assim tanta informação consistente, apenas responderia o seguinte: um prefeito é bom quando ele fica por 8 anos. Então a prefeita de Lençóis, ela vai ter uma avaliação na próxima eleição, né? Agora eu sei que há um racha lá, né? 2 alas do PSDB de lá, mas também tem outros partidos, né? Agora Lençóis é um caso específico, né? Eu não achar que está tanto rachado assim PSDB lá em Lençóis, não, viu, Franciele? Agora o Renato falou uma grande coisa, e por isso que eu acho até que o Rodrigo se reelege tranquilamente em Bauru também. Já ficou na cabeça do povo que mandato de prefeito é 8 anos. Até prefeito ruim se reelege. Que dirá quando é bom, então. Isso é 82% do Brasil, é assim, não há dúvida, não há dúvida. A máquina ruim aí se reelege. Bom, então, sai baixo. Vai ser duro enfrentar o Rodrigo aqui em Bauru. Mas eu vejo qualidades no Gazeta, vejo qualidades no Carlão. Gazeta é um cara muito politizado, né, Renato? Eu acho que se tiver segundo turno, vai Gazeta, hein? Eu gosto muito do Gazeta, meu amigo. Eu digo isso para ele. Muito preparado. E está se preparando todos os dias, está antenado, ele está... já era para ter chegado a vez do Gazeta, né? Ele é um suplente de deputado estadual. Ele é muito, muito competente. Eu acho até que o PSDB cometeu uma falha, deviam ter dado um jeito, dado uma secretaria para algum deputado estadual para o Gazeta assumir. E seria bom para Bauru. É verdade, eu acho também. Bom, rapidamente, o Serra, até que enfim se decidiu, o homem que
demora a vida inteira para decidir, já decidiu, vai pôr o nome dele para a candidatura de prefeito de São Paulo. Serra. Aí precisaria de 3 programas, mas é o Serra, é ele o candidato do PSDB, tem uma amarração muito pesada com o Gilberto Kassab do PSD, tem o interesse de Brasília para isso, porque o PSDB é o fiel da balança no Congresso Nacional, e tem a eleição de 2014. O Serra saindo para prefeito, garantindo que não será o candidato em na próxima eleição presidencial, já é um problema a menos, né? E, rapidinho, São Paulo, você tem o Serra com 27% de aceitação, 33% de rejeição. O Haddad com 5% de aceitação, rejeição quase zero. Tem 2% por conta dos livros lá didáticos. O Chalita, ele tem 6% de aceitação. A rejeição do Haddad é por causa do Enem, dos erros do Enem. Então, é um grande cara. É um grande cara. Um grande administrador. Mas entra aí o ingrediente. Quem apostou no Haddad foi o Lula. O Lula falou, vou pegar um cara de aceitação baixa, aí eu vou levar essa aceitação. Fez com a Dilma. Fez com a Dilma, mas infelizmente, né, pessoalmente dizendo para o Lula, aconteceu, ele perdeu um instrumento de trabalho, né, Neymar engessado, ele sem voz, né. Então, eu vi o Lula falando agora na Gaviões, vai ser difícil ele chegar em julho, agosto, tá com aquele discurso de Fidel Castro de 2 horas, né. Então não sei como é que ele vai elevar essa. Eu acredito muito que o PT ainda vai lançar a mão da Marta, viu? Não, olha, escreve aí, hein? Vai o Haddad. A hora que começar a sair pesquisa aí que o Haddad não decola, eu estou apostando. Renato, analisa rapidamente isso. Você falou, o índice do Lula era fantástico. A Dilma, depois do primeiro ano, tem um índice melhor do que o do Lula. Olha, eu sou apaixonado pela Dilma, sabe? Eu errei no meu voto, acertei na presidente. Eu acho ela bárbara. E tem coisa acontecendo em Brasília, assim, a Dilma, tudo, essa coisa de Serra, tudo isso que está acontecendo aí tem mão da Dilma, né? Ela precisa de 8 anos, ela é uma mulher séria dentro do possível de ser sério no Brasil, porque não dá para administrar seriamente, porque os envolvimentos são muitos. Mas a Dilma está fazendo uma administração bárbara, coerente, madura, sem oba-oba, vai direto ao ponto, cobrando. Enfim, eu acho que a Dilma, ela precisa de 8 anos e tomara ela tenha saúde para isso, porque há muitos anos o Brasil não tem um presidente como nós temos a Dilma. Eu sei que o professor sempre elogia a Dilma e eu vou na mesma direção. Aliás, acertamos com o Fernando Monte, acertamos com a Dilma, acertamos com a Darlene. Então a gente pensa igual. A Dilma é a grata surpresa política do Brasil. E o PSD surgiu... Que é cedo, vamos ver tudo que vai acontecer, daqui a um ano, o que a Dilma fez. Mas até agora é a grata surpresa no Brasil, é a administração da Dilma. As amarrações políticas que ela está por trás levam a dar a ela governabilidade no Congresso Nacional. Né? O PMDB, que era dono do poder, hoje o PMDB tem que pensar 2 vezes. Porque se somar o PSD com o PSB, o PC do B, eles formam a terceira bancada. Somando com o PT, derruba o PMDB. Então ela vai ter governabilidade. Eu fui a pessoa que mais criticou a administração do Lula por causa da corrupção. Né? Aí é que está. Quer dizer, até hoje eu não tenho resolvido na minha cabeça o que o Lula sabia, o que o Lula não sabia. Mas ele foi um cara que apostou tudo na governabilidade. Aturou ladrão, aturou velhaco, né? Quer dizer, sei lá se a história vai localizar isso. Era importante que se fizesse isso. Mas a Dilma já mostrou que ela não está aí para aturar nada, não. Ela não está aí para aturar nada. Ela está fazendo costuras para ter governabilidade. Não dá para falar, você vai embora, você não dá. Isso não dá, esquece. A política do mundo inteiro não dá. Agora, as composições políticas, o PSD surgiu para dar governabilidade para Dilma. Hoje, se somar, como eu disse, com mais 2 ou 3 partidos, é o terceiro de representação no Congresso. E isso faz com que o Michel Temer, Sarney, Renan Calheiros pensem 2 vezes antes de indicar um ministro, antes de qualquer coisa. Então, por essas insinuações da Dilma, eu acho que ela tem tudo para ser a presidente que vai ficar para a história do Brasil. Bom, só para responder ao Pedro Valentim, já estouramos o programa, Pedro. Mas esse assunto que você comentou comigo aí,
conversa com o vereador Roque, quem me contou essas coisas foi o Roque. O Roque é um homem extremamente sério. Eu gosto do Roque. Roque é sério. Roque Eu pessoa, gosto do Roque. A ideologia do Roque está lá em 1915 Isso, ainda. isso. Está lá no Karl Marx. na queda do muro de Berlim, do czarismo. Tá. Mas é um cara autêntico, honesto, inteligente, só que é dogmático. Ainda ele está... Ele está entre os 8 que vão ser reeleitos, só para também levantar uma outra bola. Uma outra bola, para dar para pensar. Eu vou falar a verdade, eu penso completamente diferente do Roque, mas não teria nenhum motivo constrangimento de não votar no Roque, sinceramente. O Roque, para mim, foi o melhor vereador, o mais atuante. Tem uns 4, 5 bons, hein? Não, tem mas uns 4, ele 5 presta aí conta, ele está presente. Eu conversei uma vez com o Roque. Eu também não comungo com ele do pensamento ideológico, filosófico, mas eu gosto muito do Roque. Eu acho que ele foi a um homem sério. Homem sério. O Roque é um homem sério. Trabalhador. Está no lugar certo. Mais alguma coisa, Renato? Agradecer, uma alegria estar de volta aqui. O professor falou aí de alguns momentos, enfim, eu tenho muito carinho pela TV Prevê. Nossa amizade remonta, eu acho que é mais antiga do que o tempo que o Roque se reporta na ideologia de anos, né? E eu digo que eu estou na fase do Rubem Braga. Eu fazia faculdade em Ribeirão ainda quando eu conheci o Renato Cardoso. O Renato era sobrinho do prefeito de Presidente Arves. Eu não saía de lá. E eu ia namorar em Presidente Arves. Eu pegava o trem em Pirajuí. Ia namorar em Presidente Arves. Ali foi quando eu conheço o Renato desde essa época. Claro que o seu tio, que era prefeito, morreu já, né? Faleceu. Ele foi 8 anos prefeito. 8 anos. Foi 8 anos. Fábio Iuan, ele foi muito respeitado lá, um homem. Sinto muita saudade dele. E eu às vezes vou a Arves e vou rever meus amigos. Eu tinha 14, 15 anos de idade quando eu ia para lá, né? Mas eu tive lá dentro grandes amigos que eu tenho até hoje, o prazer de conhecê-lo, né? E Presidente Alves tinha um glamour diferente, né? Tinha uma coisa, enfim. Presidente Alves é o ponto culminante da Noroeste, mais alto. Ali de noite venta, nossa, né? Aquele carnaval de Alves, tal, saudosa memória. Mais alguma coisa, Renato? Não, cumprimentá-lo, né? Pelo sucesso, eu vi ontem aí, pelo amor de Deus. Eu ia ter uma O que aconteceu aí? Por que não... Vamos parar com o Enem, vestibular, vamos fazer no Prevê, olha só. Olha que maravilha. Eu fiquei Pega o Bom Dia de ontem, veja aí, mais de 300 aprovados na USP, na Unicamp, na Unesp, do Prevê Objetivo. Aqui está as nossas medicinas, Politécnica, Computação, São Francisco e etc. Eu acho que esse assunto merece. Ou entra no site do Prevê, no site do IESB ou no site da TV Prevê. Está aqui, ó. Nós publicamos no Bom Dia ontem, olha, né? Mas é uma prestação de conta para a cidade para ver realmente o trabalho de um grupo de 38 anos que não renova um professor simplesmente porque está ficando velho de casa. Nós temos com 38 anos professores dando aula para o cursinho que são fundadores do Prevê ainda, graças a Deus. Gente que chegou depois, bem depois, que continua chegando, mas a gente mantém essa qualidade de ensino porque a gente confia principalmente no trabalho do professor em sala de aula. E o resultado está aí. Eu fico muito orgulhoso quando eu vejo o seu sucesso, Renato, né? E eu fiquei contente. E fico contente por Bauru, porque é Bauru e região que está ocupando espaço aí. Aí tem cara na medicina da USP, na medicina da Unesp, na medicina da Unicamp, da FAMEMA, Federal, Politécnica, Computação. E graças a Deus, nosso trabalho Acho continua. Que é uma alegria, né? Sabe o que eu estou contente? Eu bati o recorde dos últimos 15 anos aqui. Nossa, que maravilha. Realmente, em qualidade e em quantidade. Eu imagino, né? Resultado de muita dedicação que eu estava comentando antes, né? Parabéns. Parabéns ao pessoal do IES Prevê. Fantástico, né? Um Renato, time de primeira. Obrigado, um grande abraço. Obrigado. Tchau. Continue aí ligado nos horários alternativos da TV Prevê. E a referência que eu fiz à secretária, que eu gosto muito dela, a hora que ela quiser vir aqui, ela vem. Inclusive eu trago ela e o Roque aqui, até porque o Roque foi quem realmente estava preocupado com esses convênios da prefeitura com a Anhanguera. O Roque me segredou isso, não pode segredar isso para quem está na mídia, né? Não tem, para a mídia não tem segredo.
Falou, eu conto mesmo. Não conta as coisas pra mim, porque, né, eu coloco na mídia mesmo. Continue ligado aí nos horários alternativos da TV Prevê. Tchau.